Graça e paz. Chegamos aí ao 41º livro da Bíblia, o segundo do Novo Testamento, o segundo Evangelho, Evangelho de São Marcos. Marcos, um evangelho dinâmico, objetivo, rápido, com 16 capítulos. Você leva mais ou menos 1h30 para fazer uma leitura completa do Evangelho de Marcos. E qual foi o objetivo de Marcos ao escrever seu evangelho? O objetivo foi mostrar Jesus como um servo sofredor, como aquele que veio para pagar o preço pelos nossos pecados. O evangelho de Marcos não traz aqui nos seus primeiros capítulos a genealogia de Jesus, diferente do evangelho de Mateus, que mostra a genealogia de Jesus vindo desde Abraão, passando por Davi, mostrando que ele tinha legitimidade ao trono de Israel. Já Marcos, ele apresenta Jesus como um servo, ou seja, como um escravo. Então, o escravo ele não tinha genealogia de importância, não vinha de uma família importante. Então, Marcos ele nem menciona a genealogia. Os acontecimentos aqui no livro de Marcos são acontecimentos assim muito rápidos. Ele dá muita ênfase às ações e aos movimentos de Jesus, às curas que Jesus realizou, às exortações que Jesus fez, e o ministério de Jesus sobre os espíritos malignos, sobre os demônios. Sim, ele mostra Jesus, ele curando, ele expulsando demônios e ele agindo. Um exemplo disso está aqui no registro da tentação de Jesus, logo no capítulo 1, no versículo 12. Diz assim sobre a tentação de Jesus. Só para tomar como exemplo da brevidade dos relatos de Marcos. E logo após o Espírito Santo o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias. Sendo tentado por Satanás, ele estava ali com feras, mas os anjos o serviram. Aqui, por exemplo, a gente não vê o diálogo entre Satanás e Jesus, entre a tentação do diabo e Jesus. Mas uma coisa é verdade, irmãos. O diabo, nosso adversário, ele nos tenta com sutileza. Ele é o maligno que ele veio para interferir, veio para bater de frente com a obra de Deus. E ele continua agindo nos nossos dias. O livro de Marcos, irmãos, é o livro que, segundo os estudiosos, foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ou seja, tanto Mateus quanto Lucas, ao escrever os seus evangelhos, eles se valeram, eles utilizaram ali o evangelho de Marcos, porque muitos dos acontecimentos eles se repetem nos evangelhos de Mateus e Lucas. É por isso que Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados evangelhos sinópticos, ou seja, eles têm um ponto de vista semelhante. Lógico que Mateus com a sua peculiaridade, Lucas também com a sua peculiaridade, mas Marcos, então, ele escreve para os gentios, para os romanos, mais especificamente, mostrando que Jesus ele foi um servo obediente e foi um servo que tinha poder sobre as enfermidades, sobre as doenças e poder também sobre a natureza. O homem que acalma a tempestade, que aquieta o mar, que repreende os espíritos malignos. Esse é o nosso Jesus. E é nesse livro também que é enfatizado a questão de a posição no reino de Deus. Jesus diz que aquele que quer ser o primeiro, então seja um servo de todos. Se alguém quer ser grande, que seja pequeno, que sirva. E Jesus mostrou isso através do exemplo. Jesus profetiza o seu sofrimento, morte e ressurreição, e ele então ele é crucificado e morto, e depois dá uma ordem para que possamos ir por todo mundo, pregar o evangelho e operando sinais, prodígios e maravilhas, e os seus discípulos fizeram exatamente aquilo que ele profetizou para que o evangelho chegasse até nós. Nós, aqui no Brasil, somos os confins da terra. A mensagem de Cristo chegou até nós, nos salvou, nos redimiu, e hoje nós somos suas testemunhas para aquilo que há de acontecer no mundo, que é a sua volta, a volta do retorno para buscar a sua igreja. Que você, quando pegar o livro do Evangelho de Marcos para lê-lo, entenda que ele foi um evangelho escrito de forma objetiva, dinâmica e direta, que apresentava Jesus como um servo. O público-alvo era os romanos, e Jesus, o princípio
da sabedoria que se fez servo, que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de servos obedientes. Que Deus te abençoe e até a próxima.